Boa noite, graça e paz, amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor? Então dê um sorriso bem alegre para o irmão que está do seu lado. Ele te deu sorriso? Você conseguiu ver os dentes dele aí? Que senão o sorriso foi fraco. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje eu quero... nós vamos falar um pouco sobre um tema, um tema bem familiarizado no nosso meio. A Cris vai estar projetando ali para mim. Mas seja um tema já bem familiarizado, mas eu creio que é daqueles temas que a gente sempre tem que estar meditando nele. E o tema está ali, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí, hein? Temos pessoas cheias do Espírito Santo aqui nessa noite, hein? Temos que ser cheios do Espírito Santo. Esses dias, eu lendo o livro de Atos, e lá falava do Estevão, um dos que foram escolhidos ali para estar ajudando os apóstolos, e eu meditando naquilo ali, e eu cheguei a uma conclusão que nós, como igreja, nós perdemos isso. Parece que hoje, os critérios para você escolher alguém para fazer alguma coisa, e eu vou dizer, não só na obra de Deus, mas em todas as áreas da nossa vida, ser cheio do Espírito de Deus deixou de ser um critério. É ou não é? Sabe? A gente vê tanta coisa, a gente olha às vezes pela habilidade da pessoa, pelo poder que ela tem de influenciar as pessoas. A gente vê tantos outros critérios, às vezes a posição financeira. Às vezes nós olhamos também até a beleza física. Até a aparência nós olhamos, mas nós não olhamos o principal, se a pessoa é cheia ou não do Espírito de Deus. E por causa disso, muitos têm quebrado a cara, muitos têm feito escolhas erradas. Sabe, ser cheio do Espírito de Deus tem que ser um critério de suma importância para nós cristãos. De suma importância. Mais para frente nós vamos estar abordando mais, mas você vai ver o tanto que ser cheio do Espírito de Deus é algo que abrange todas as áreas da nossa vida. E infelizmente, no meio evangélico, no meio gospel, as pessoas escolhem outras pessoas, mas elas não olham isso. Elas olham o talento que ela tem. Às vezes ela olha até o dom que Deus deu para ela, porque ter um dom espiritual é uma coisa, agora você ser cheio do Espírito Santo é outra, irmãos. E às vezes olha o dom que aquela pessoa tem, mas não olha se ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E isso abrange todas as áreas da nossa vida. Sabe, você que é jovem solteiro, quantos jovens solteiros, jovens solteiras temos aqui nessa noite? Jesus vai continuar solteiro e solteiro, irmãos. Quantos jovens solteiros temos aqui nessa noite? Aí, tá vendo? Deixa eu falar, você que futuramente quer se casar, quer constituir uma família, quer continuar sendo uma bênção na presença de Deus, olha, quando você for caçar um pretendente, olha esse requisito aqui. Olha esse requisito aqui. Porque se ele não tiver esse requisito aqui, meu querido do céu, já vou te adiantar, tendo esse requisito já é difícil, o casamento. Imagina quando não tem, aí que o trem pega mesmo. Sabe, quando você for procurar alguém para se casar, seja um rapaz, seja uma moça, meu querido, vê se essa pessoa é firme mesmo em Deus, vê se ela conhece a palavra de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quando seu líder marca as orações lá, sabe que ela está lá?
Ou não? Será que ela quer alguma coisa com Deus? Será que ela já se dispôs a ser líder em treinamento ou não? Ou ela só está indo frequentar a igreja? Sabe, você tem que procurar os pré-requisitos. Eu vi uma frase, eu tentei recordar ela aqui agora, mais cedo, mas não recordei. Mas assim, ela dizia mais ou menos assim, foi em algum status da vida aí. Ela dizia assim, não adianta você querer casar com uma pessoa que tem um corpo bonito, mas tem uma alma feia. Isso é complicado, irmãos. E nós somos homens de Deus, nós temos que ver como Deus vê. Você lembra no caso ali, quando Deus mandou Samuel e ungiu o rei de Israel na casa de como é que era o nome do pai de Davi? Jessé? O que Samuel estava olhando lá, irmãos? A aparência, viu os homens lá, os mais velhos de Jessé, tudo bonito, fortão. A referência dele era Saul, que era bonitão e fortão. Deve ser esse aqui. Não, não é esse aí não, Samuel. Não, então deve ser o outro. Não, não. Até que Deus chegou em Samuel e falou assim, olha, deixa eu te falar, você vê só a aparência, mas só eu posso ver o coração. Então, meu querido, não só para quem pretende casar, mas para tudo na sua vida. Você tem que procurar as suas amizades. Aqui, ó, tem que ter esse requisito. Suas amizades são cheias do Espírito de Deus? Porque se não for, meu querido, você está correndo um sério risco de desandar na sua vida espiritual. Sabe, isso aqui tem que ser requisito para tudo em nossas vidas. E não somente para as escolhas que você fizer na sua vida, mas também para você ser escolhido. Deixa eu te falar, muitos líderes por aí escolhem pessoas, às vezes para assumir alguns cargos, ou até mesmo para andar ao seu lado, mas eles não veem se a pessoa é realmente cheia do Espírito de Deus. Às vezes, como eu disse aqui, às vezes eles olham a posição social, às vezes eles olham o poder de influência, porque tem muita gente que tem muito poder de influência. Às vezes ele olha a retórica, porque tem gente que sabe falar muito bem. Fala muito bem, mas não fala nada de Deus. Sabe? Às vezes olha até a aparência, porque infelizmente até a aparência atrai. Mas quando essas pessoas escolhem esse tipo de gente não faz nada. Nada que seja útil na obra de Deus. E às vezes faz até pior. Faz estragar tudo aquilo que às vezes aquela pessoa lutou para construir ali na obra de Deus. Agora Deus não. Deus que vê o coração, quando Ele levanta alguém, meu querido, aquele alguém faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda. Então, irmãos, isso aqui foi só a introdução, mas busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, vamos lá? Esse é o nosso texto básico, né? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Vamos quebrar alguns mitos aqui. Às vezes você confunde as coisas. Sabia que ser cheio do Espírito de Deus tem muito mais a ver com a sua alma do que com o seu espírito? Tem muito mais a ver com a sua alma. Porque o seu espírito, lá em Mateus, acho que é Mateus 26, já anotei aqui. Em Mateus, acho que é Mateus 26, quando Jesus está lá no Getsêmani, lá ele fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne o espírito está pronto. Deixa eu te falar, quando nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. O apóstolo Paulo fala, acho que lá em 1 Coríntios, que o Espírito de Deus, ele começa a habitar junto com o nosso espírito. Então, como se é uma palavra chamada, ele fica amalgamado, acho que é isso a palavra, né? Amalgamado. Então, assim, a presença de Deus está dentro de nós. Deus habita dentro do nosso espírito. A gente tem que entender isso. Tudo o que nós precisamos da parte de Deus, seja de revelação, seja de unção, seja de o que for, está dentro de nós.
Na pessoa do Espírito de Deus. Deus habita dentro do nosso espírito. Quando Jesus morreu naquela cruz, que ele bradou lá, olha, está consumado. O que aconteceu lá no templo? Alguém lembra? O véu se rasgou. O véu, ele separava o santo do santíssimo. E dentro do santíssimo havia uma arca. E essa arca simbolizava a presença de Deus. Quando o véu se rasgou, a presença de Deus saiu daquela arca. E agora vem morar dentro de um templo que o próprio Deus fez. Que sou eu, que é você, que é nós, a igreja. Deus habita dentro de nós, no nosso espírito. Então você tem que ter a consciência de que o seu espírito está pronto. Só que existe uma diferença. Sabe, isso nos diferencia das pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo não têm o Espírito Santo de Deus. Elas não têm, nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que eles não têm e nem conhecem. Eles não conhecem, não adianta você falar nada espiritual para eles, que eles nunca vão ter discernimento espiritual, porque eles não têm o Espírito Santo. Se você um dia for tentar bater boca com alguém, explicar alguma coisa espiritual para uma pessoa que não é crente, ela nunca vai entender. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E é isso que nos diferencia das pessoas do mundo. Então nós temos essa diferença entre as pessoas e as pessoas do mundo. Eles não têm o Espírito de Deus. Nós temos. Fala para o seu irmão que está do seu lado, você tem o Espírito Santo de Deus. Você é diferente. Agora existe um outro porém. Existe uma outra diferença. Existe aqueles que têm o Espírito de Deus, mas tem aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Infelizmente existe essa diferença. Aqueles que têm o Espírito de Deus, daqueles que são cheios do Espírito de Deus. E é por isso que eu falo que tem muito mais a ver com a nossa alma do que com o nosso espírito. Porque todos nós temos o Espírito de Deus, mas deixa eu te falar. Tem um versículo, deixa eu achar ele aqui. Gálatas 5:25 fala o seguinte, olha. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. A pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus, ela é uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus. Não basta você apenas ter o Espírito de Deus dentro de você, meu querido. Você tem que ser controlado por Ele. Se você é uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus, você pode falar, eu sou cheio do Espírito de Deus. Mas se você tem um descontrole total da sua vida, se você não deixa o Espírito de Deus te guiar nas suas decisões, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você ouve, se você não deixa o Espírito Santo te guiar, você não pode afirmar que você é cheio do Espírito de Deus. Você tem Ele. Mas ser cheio dele é diferente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, que fique bem claro isso. Quebra esse mito. Quebra esse mito de, eu sou crente, então sou cheio de Deus. Você não é, meu querido. Você tem Deus na sua vida. Mas você vai ser só cheio de Deus quando você começar a deixar Deus controlar a sua vida. A gente esquece um detalhe muito grande. Jesus, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele direciona, ele inspira, ele mostra, ele traz luz, ele revela. Mas quem decide é nós. O único que invade as coisas e controla sem a nossa permissão se chama diabo.
Ele é o único que faz isso. Então nós cristãos temos que ter essa consciência. Deixa eu te falar, não adianta você estar aqui nessa noite. Não adianta você ter o Espírito de Deus dentro de você, porque você tem. Porque você nasceu de novo, o Espírito de Deus está dentro de você, mas não adianta só isso. Você tem que deixar esse mesmo Espírito te controlar. Ele não vai te obrigar a fazer nada. O Espírito Santo de Deus não vai obrigar ninguém aqui a ler Bíblia. O Espírito Santo de Deus não vai obrigar ninguém aqui a ir para oração. O Espírito Santo de Deus não vai obrigar ninguém aqui a não pecar. Essas coisas, Ele só nos direciona, Ele só nos mostra. É nós que temos que entrar pelo caminho. Deixa eu correr aqui. Sabe, eu poderia falar de muitos homens da Bíblia aqui que estão cheios do Espírito de Deus. Paulo, Davi, Pedro, Moisés, João Batista, Jesus Cristo. Jesus Cristo é sem comentário, mas eu quero falar apenas de um. Esse aí, ó, Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos já leram a história de Estevão aqui? Deixa eu ver. Amém. Muitos têm que ler, hein? Atos 6, 7, 8. Depois você lê lá. Tá? Lá conta a história de Estevão. Eu vou usar Estevão aqui como um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Como eu disse, eu poderia citar muitos outros. Você pode falar, mas tem fulano, tem senhor, tem. Mas esse aqui eu usei porque ele tem algumas qualidades que eu quero abordar, que serve para o nosso dia a dia hoje. Para quem não conhece a história, vou dar uma resumida bem rápida aqui, senão você não vai entender o que eu vou falar. Mas os apóstolos, eles chegaram a um dilema onde eles tinham que cuidar de tudo na igreja primitiva. E a igreja primitiva era gigante. Tinha 3.000 membros ou mais. E ali eles estavam tendo que cuidar tanto das coisas materiais, questões financeiras, ajudas e assistência social, como também de ensinar o povo os caminhos do Senhor. Aí os apóstolos chegam num consenso e falam para o povo, olha, vocês escolhem aí alguns líderes, para que esses líderes possam estar ajudando a gente aqui. Eles vão cuidar da distribuição aos necessitados, das coisas da assistência social, e nós vamos preocupar apenas com o ensino da palavra. E aí um desses que foram levantados foi Estevão. Um desses foi Estevão. E a Bíblia relata que Estevão era um homem cheio de Deus. Ele fazia milagres, maravilhas, era cheio do poder de Deus. Ele era um homem cheio de fé. E isso, meu querido, ser cheio de Deus, ser uma pessoa cheia de Deus, incomoda. Incomoda. Incomodou o povo, incomodou os judeus daquela época, que era contra o cristianismo. E aí o que o povo judeu fizeram? Fizeram lá um complô lá, inventaram um plano, e chamou algumas pessoas ali para mentirem, para acusarem Estevão, porque eles queriam calar Estevão. Porque Estevão estava fazendo muita coisa boa para Deus. E o diabo queria de tudo calar ele. O diabo já tentou te calar, irmão? Meu amigo. Quem é cheio de Deus pode tomar cuidado, viu? O diabo vai fazer de tudo para te atrapalhar, para tentar te calar, para tentar te barrar, para Deus não te usar, porque Deus usa pessoas cheias do poder dele, amém? Então, resumindo a história, ele foi ali, teve que comparecer diante o sumo sacerdote da época, e ele foi condenado à morte, e ele foi apedrejado. Estevão foi um grande homem de Deus, e ele serve para nós como um exemplo. Eu enumerei algumas qualidades que Estevão tinha, que nós devemos buscar para nossas vidas. Esse aqui é o versículo que fala sobre Estevão, lá. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então isso remate aquilo que eu comecei a falar. Olha, eles escolheram Estevão porque ele era o quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, se você for cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que você vai ser escolhido para alguma coisa. Olha lá. Ele era reconhecido por todos como homem de Deus. Como eu falei ali, é o mesmo versículo que nós acabamos de ler. Olha para cá. Ele era reconhecido pelo povo.
Você é reconhecido como um homem de Deus? Ou você é apenas um crente disfarçado? Porque tem, na nossa sociedade o que mais tem é crente disfarçado. Crente que ninguém sabe que é crente. Mas tem aqueles que as pessoas batem o olho para ele e falam assim, você é diferente, você é crente. Você é crente. A maneira que você conversa, a maneira que você age, as suas atitudes, isso fala que você é crente. Deixa eu te falar, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, todo mundo reconhece isso na vida dela. Porque é impossível não reconhecer. É impossível você olhar para uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus e não reconhecer que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. É mais fácil você olhar para um crente que não é cheio do Espírito Santo de Deus e falar para ele, irmão, você precisa te converter. Porque você nem sabe se ele é crente. Agora, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, você vai bater o olho nela e vai falar assim, você é crente. Você é cristão. Porque as suas atitudes demonstram isso. Estevão, lá em capítulo 6, no primeiro versículo, fala lá que ele era tão cheio do poder de Deus que ele fazia sinais e maravilhas no meio do povo. E às vezes falta isso no nosso meio. Falta de termos homens cheios de Deus que vai impor a mão na pessoa e vai expulsar o demônio da cabeça dela. Vai expulsar o demônio da vida dela. Que vai orar para outra pessoa e essa pessoa vai ser curada. Que coisas ruins vão acontecer com ela, mas não vai atingir, sabe por quê? Porque estes sinais seguirão os que creem. Falta no nosso meio pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que tenham essas qualidades. E lógico, eu estou citando essas aqui, mas tem outras que é muito mais importantes. Mas falta isso no nosso meio. E muitos de nós, se nós caímos em algumas discussões que Estevão caiu, muitos de nós, talvez nós desconverteríamos. Nós seríamos convencidos. Você tem que estar preparado. Como que você vai vencer as discussões? Claro, ali mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria. Mas como que o Espírito Santo dava sabedoria para Estevão? Ele dormia e tinha sabedoria, irmãos? Não! Com certeza ele conhecia a palavra de Deus. Com certeza. Com certeza ele ouviu o ensinamento dos apóstolos. A gente precisa conhecer a nossa fé, nós precisamos entender o cristianismo, nós temos que entender a nossa fé dentro de nós, para que um dia nós não venhamos cair. Porque o que mais tem, deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele é tão astuto, mas tão astuto, que se Deus permitisse, ele enganaria até os filhos de Deus. Isso é sério. E o diabo tem enganado muita gente dentro da igreja, sem tirar elas da igreja. Porque tem o que tem de crente vivendo um cristianismo que não existe, criado pelos homens. Mas por quê? Porque eles não têm a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos ser sábios. Estevão era sábio. Deixa eu correr aqui. Ele foi perseguido. Olha lá. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Isso foi o que eu falei na síntese da história dele. Estevão foi perseguido. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você deve procurar a perseguição para dizer que você é cheio do Espírito de Deus, não. Mas deixa eu te falar. Se você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai ser perseguida. Mais cedo ou mais tarde nós seremos perseguidos. Já viu aquele ditado cristão que falam por aí? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruta. Só taca pedra em árvore que tem fruto, não é? Se você está dando fruto, meu querido, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Alguém vai caçar um defeito em você. Às vezes por inveja.
Ou às vezes porque você está falando algo contra a vida dela, que está confrontando. Às vezes Deus está te usando para confrontar a vida dela. Lembra de João Batista? João Batista foi confrontar lá Herodes. Confrontou a respeito do casamento dele que estava errado. E Herodes começou a perseguir João Batista. Às vezes nós seremos perseguidos. Perseguidos por mostrar a verdade às pessoas. Sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ser perseguida, sabe por quê? Porque o diabo odeia isso. O diabo odeia uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso incomoda o inferno. E ele vai tentar de tudo nos parar. Ele vai tentar fazer de tudo para parar uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, se lá na sua cela você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o diabo vai tentar te parar. Se a sua célula ela está transbordando o Espírito Santo de Deus, o diabo vai tentar parar essa célula. Um ministério que é cheio da presença de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus, uma hora ou outra alguém vai tentar parar, porque o diabo odeia isso. Isso é uma ameaça para o reino do inferno. O Estevão era uma grande ameaça para o diabo. Tanto é que ele conseguiu parar ele, entre aspas. O diabo vai tentar nos parar. O diabo vai tentar te parar. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, já vai com essa consciência. Ninguém vai te enganar. Mais cedo ou mais tarde, o diabo vai fazer alguma coisa, mas ele vai tentar te parar. E quando ele conseguir te parar, ele vai tentar te esfriar. Essa é a função do diabo. Sabe? Estevão foi perseguido. Ele era sobrenatural, meu Deus. Falta isso no nosso meio, homens e mulheres que sejam sobrenaturais. Olha lá, olha, todos que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Olha para o seu irmão do seu lado, vê se ele parece um rosto de um anjo. Por que está todo mundo rindo, hein? Não entendi. Olha para cá. Olha só. Você já parou, não sei se você já teve essa experiência de estar em algum lugar e a pessoa que nem te conhece olha para você e fala assim, você é diferente, você é crente. Alguém já passou por essa experiência aqui? Já? Amém, tá vendo? Você está resplandecendo a glória de Deus aí. Sabe, isso tem muito a ver também com reconhecimento. Estevão era um homem sobrenatural. Olha aqui, fala que em Atos 6, Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder. Fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Sabe, nós quando estamos cheios da presença de Deus, não estou dizendo que nós vamos fazer exibicionismo, não. Se você, vou sair curando as pessoas porque eu sou cheio. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você tem que ser direcionado por Deus. Mas quando tiver uma oportunidade, meu querido, se você é cheio de Deus, você vai pôr a mão na cabeça de alguém, você vai orar, e essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Falta isso no nosso meio. Quantas e quantas células, às vezes a pessoa chega enferma e ela sai enferma porque não tem ninguém que tem coragem de pôr a mão na cabeça da pessoa e orar e curar aquela pessoa. Nós temos que ter essa fé e temos que ter essa consciência que nós somos os agentes de Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Sabe, o que muita gente pensa, nossa, mas Jesus foi Jesus. Deixa eu te falar, o próprio Jesus falou, olha, ele foi para o Pai. E porque ele foi para o Pai, hoje nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez aqui na terra. Então, o nosso medo não tem explicação, não tem cabimento, porque na verdade nós deveríamos fazer coisas maiores que Jesus fez. Jesus andou sobre as águas, Jesus curou tantos paralíticos, tantas pessoas cegas. Jesus fez tanto tipo de milagre.
E nós podemos fazer maiores do que ele fez. Mas para isso nós também temos que ser cheios do Espírito de Deus, porque Jesus era um homem cheio do Espírito de Deus. Talvez não está acontecendo tantos milagres no nosso meio por causa disso. Existe aquele clássico versículo lá de Hebreus 13. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo sempre. Ele não muda. Ele não muda. Sabe o que muda? Sabe o que acontece? É que o amor de muitos se esfriou. Isso sim aconteceu. Talvez é por isso que não está acontecendo tantas coisas que deveriam acontecer no nosso meio. Que faltam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Deixa eu correr aqui. Ele enxergava o mundo espiritual, meu querido. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus enxerga o mundo espiritual. Deixa eu te falar, quando eu falo enxergar o mundo espiritual, não é você olhar aqui dentro e ver os demônios e os anjos, não. Eu estou falando você enxergar o mundo espiritual nas circunstâncias que está te afligindo esses dias. É você olhar para o que está acontecendo com você. Ah, mas eu estou passando por um problema financeiro, eu estou passando... Enxergar o mundo espiritual nisso. Que quando você enxerga a raiz do problema, quando você consegue enxergar o que está realmente acontecendo, você vai ter uma direção para você tomar a decisão certa. Mas os cristãos, eles não têm olhos espirituais. Os olhos espirituais deles estão fechados. Foi falar disso aqui agora. Que tem alguém aqui que tem que andar por fé. Quando fala andar por fé, se você ler o versículo, você vai ver que ou você anda por vista, ou você anda por fé. Ao invés do louvor. Quando no momento da pregação, você tem que estar ligado na pregação, no lado espiritual da pregação. Não é olhar o terno que o irmão está usando, não é olhar o sapato novo que ele comprou. Na verdade, foi um presente que eu ganhei. Homens de Deus tem que ganhar presente também, né? Presta atenção. Você tem que olhar para tudo isso aqui e ver o lado espiritual de tudo aqui. Não adianta você ficar olhando para o lado e reparar na roupa que a pessoa está usando, ou você olhar na retórica da pessoa. Você tem que prestar atenção. Deus, o que você está falando comigo? Uma coisa que eu sempre falo, quando eu vou dirigir uma oração, depois que eu ministro uma palavra, você fala, o que Deus falou com você? Diante do que Deus falou com você, então você ore. Aí muita gente não fala nada com Deus, sabe por quê? Porque ele não ouviu Deus falar nada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é ligada no mundo espiritual. Ela é ligada no mundo espiritual.